E a exposição ocorrerá nos versículos de 12 a 20. Escutemos com fé a leitura da palavra de Deus. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhes perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Irmãos, essa noite eu quero falar com vocês sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, cuja identidade revela a sua missão. Jesus Cristo é o Filho de Deus, cuja identidade revela a sua missão. Nesse evangelho, em especial, João destaca algo aqui que é muito importante acerca da missão de Jesus. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Em especial, João dá destaque a algo que é muito importante a respeito da missão de Jesus. E o que é? Exatamente aquilo que ele veio fazer no mundo, passa por aquilo que ele é, passa por aquilo que ele representa, revela a sua própria identidade. E algo a ser considerado é como Jesus aqui é descrito no Evangelho de João. Eu estou chamando a sua atenção para algo que é muito importante aqui, que João tem feito e fará em todo o seu Evangelho, em toda a leitura que a gente fizer de João. João focaliza-se sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a sua própria identidade. Então, é importante que nós observemos isso. Quem é Jesus Cristo aqui? Porque a identidade de Jesus aponta para a sua missão. E não somente para isso. Hoje nós vamos ver que essa missão tem uma amplitude, tem um foco e também tem uma reação. A missão de Cristo tem uma amplitude, tem um foco, é direcionado a algo e também uma reação. Jesus aqui no Evangelho de João é descrito como a vida, ele é a vida. Também João diz que Jesus é a luz dos homens. Jesus é descrito como a luz que resplandece nas trevas. Ele é chamado de a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Ele é chamado a luz do mundo. Quando nós olhamos para essas designações, vamos compreender aqui basicamente que essa é tanto uma mensagem de esperança, quanto também uma mensagem de alerta. Essa mensagem é de esperança para aqueles que seguem Jesus, para aqueles que estão sob a iluminação exatamente da sua própria vida e da sua existência. Mas também esta é uma mensagem de alerta, ao mesmo tempo, uma mensagem de alerta a quem não caminha com ele. E isso é notório, porque não existe em nenhum ser humano luz própria. Ninguém é bioluminescente, ninguém tem luz própria, ninguém aqui brilha no escuro. Concluímos daí então que sempre seremos dependentes de alguma fonte de iluminação, sempre. Pare e pense um pouco, imagine um mundo sem luz. Hoje eu estava conversando com o filho do reverendo Heber sobre os ciclos biológicos, e ele estava me explicando alguns ciclos biológicos,
E a gente começou a conversar sobre isso, e eu falei, isso é muito bom, pensar um pouco sobre isso, porque isso pode ser usado no culto à noite. Samuel, veja como você me ajudou a pensar um pouco na mensagem de hoje. Ela já estava preparada, mas ela me ajudou, nossa conversa me ajudou a pensarmos no seguinte. Imagine um mundo sem luz. Se o mundo não tivesse luz, os primeiros seres atingidos seriam exatamente os seres que fazem fotossíntese. Olha só, que sintetizam seu próprio alimento a partir da luz. Esses seres não produziriam os minerais necessários para seguir na cadeia alimentar. Muitos seres seriam atingidos diretamente por eles. E a gente sabe muito bem que existe na cadeia alimentar aqueles que se alimentam das ervas, ou seja, das plantas que são capazes de fazer fotossíntese. Se os animais morrem, toda a cadeia fica afetada por isso. E não somente isso, num mundo sem luz, haveria trevas e haveria automaticamente muito frio. Ninguém resistiria. Era possível que os seres humanos pudessem sobreviver por um tempo se o sol apagasse, porque a gente tem baterias, mas elas também têm duração. Com a ausência de luz, a vida torna-se inviável. E olha só, Samuel, como é interessante isso. Porque Jesus usa a metáfora da luz para falar para a gente exatamente da necessidade básica de manutenção da vida. Há alguns capítulos antes, Jesus disse que ele era o pão. Ele disse que era água que matava a sede. E agora ele diz que é luz. Olha só, a identidade de Jesus, tudo tem a ver com a sua missão. E quando Jesus então usa essas figuras que são tão simples do nosso cotidiano, porque todo mundo aqui come pão todos os dias, pelo menos aqueles que não estão fazendo algum tipo de dieta, mas as pessoas comem pão. As pessoas precisam matar a sede. E a gente precisa de luz para sobreviver. O que Jesus está dizendo é que ele, ao usar essa metáfora, aponta para uma necessidade essencial na vida dos seres humanos. Mais do que pão, mais do que luz, mais do que água. Todos os seres humanos precisam de Jesus Cristo, porque ele é o Filho de Deus. Sem ele não há vida. Simples assim. Simples assim. Mas ao mesmo tempo, lindo, belo, maravilhoso e profundo. Obrigado, Samuel, pelo nosso papo hoje. Jesus, quando afirma que ele é luz, ele mostra para a gente que somos seres completamente dependentes. E o primeiro ponto aqui é que quando Jesus afirma que ele é luz, ele indica então a amplitude da sua missão, o mundo. A gente sabe da amplitude da luz, a gente conhece a amplitude, a gente tem até ditados para isso. Por exemplo, quando você está passando por um momento de extrema dificuldade e você diz que está no fundo do poço, alguém para te animar sempre diz assim, mas existe uma luz no fim do túnel. E você então tem aquele momento em que você deixa de olhar para o fundo do poço e passa a olhar para o lado oposto do poço, porque lá existe um referencial. Algo que ainda que seja ínfimo, brilha e traz esperança e indica o caminho. Meus pais têm uma pequena fazenda de cacau e eu gostava quando chegava à noite. A gente não tinha na época ainda luz elétrica, a luz elétrica era através de um gerador que era ligado, era um motor imenso abastecido com óleo diesel. E um dos momentos mais triunfantes da minha vida, a prova da minha masculinidade, foi quando eu consegui girar aquela manivela que era extremamente pesada para mim, e eu via meu pai fazer apenas com uma mão, assim, girando, e então toda aquelas trevas da fazenda era iluminada quando ele acionava o interruptor e tudo brilhava. E eu gostava porque muitos insetos eram atraídos para a luz. E eu gostava de ficar mexendo nesses insetos. No meio de uma escuridão densa, que você não conseguia enxergar nada diante de você, uma simples lâmpada é um referencial no mundo em trevas. Jesus usa dessas metáforas simples para falar a respeito da amplitude do seu ministério. Ele é essa luz no mundo em trevas.
Conforme a gente entende aqui, surgiram diversas opiniões acerca de Jesus e vão continuar essas opiniões a respeito de quem Jesus Cristo é. Alguns dizem que ele foi um grande revolucionário, outros dizem que ele foi o maior psicólogo que já existiu, outros dizem que ele é o mestre dos mestres, outros afirmam que ele foi para a Índia aprender juntamente com o Buda as lições que ele voltou para... Vocês já ouviram isso? Pois tem essa teoria também, existe isso a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas são as opiniões, mas essas opiniões precisam, na verdade, convergir para o ponto central aqui. É o que Jesus Cristo diz quem ele é de fato. Quem ele é de fato. O ponto principal aqui que João quer destacar é que a partir dessa afirmação ou das afirmações que Cristo tem feito a respeito de si mesmo, da sua natureza, muitas pessoas saíram dizendo muitas coisas a respeito dele, e disso culminou então uma crescente animosidade contra ele, contra tudo que Jesus dizia a respeito de si mesmo. Mas nós temos aqui evidências de que ainda não era chegada a hora, porque Deus controla todos os momentos. O ministério de Jesus estava de acordo com a agenda divina e nada poderia escapar, nem mesmo a fúria daqueles homens que por ódio se levantavam contra Jesus, por inveja tramavam contra Jesus, ainda que eles tivessem no fundo do coração o desejo por calar Jesus, o desejo de matá-lo, eles não conseguiram fazer. E vocês sabem por quê? Porque Deus não quis. Porque o Senhor não quis. E é assim. Ele é soberano. A despeito de todas essas opiniões, nós temos razões bíblicas convincentes para acreditar que Jesus é um com o Pai, porque Ele tem anunciado isso. Todas essas metáforas utilizadas por Cristo para falar a respeito dele, faz com que o povo na época pense a respeito do que fora dito no passado a respeito do próprio Deus. Então, o que Jesus Cristo está reivindicando aqui é ser um com Deus, é ser divino, e isso é insuportável para aquelas pessoas, para muitas daquelas pessoas é insuportável. E aqui nós temos, nesse caso específico, o termo luz é descrito, melhor dizendo, o termo luz é usado para descrever o próprio Deus, para enfatizar, por exemplo, a santidade de Deus, para enfatizar a justiça de Deus. Tiago compreende isso quando escreve: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João, melhor dizendo, 1 João 1,5. Tiago compreende isso e diz que o Senhor é o Pai das luzes, que está coberto de luz como de um manto, é o que o salmista diz, que habita em luz inacessível, é o que está escrito em Timóteo. A luz aqui é relacionada com salvação, é relacionada com essa atividade salvadora de Deus, a atividade de Deus que é ampla, que dissipa trevas, que dá vida, paz e alegria. Portanto, quando Jesus Cristo fala que Ele é a luz do mundo, Ele está dizendo a amplitude da sua missão quando se identifica com o próprio Pai, naquilo que o próprio Pai tem feito, aquilo que o próprio Pai fez no passado e continua fazendo. Ele se identifica com o próprio Pai. Assim é que quando Ele se autodesigna a luz do mundo, Ele está fazendo uma referência à sua divindade essencial. O profeta Isaías escreve sobre isso. Ele diz que o servo do Senhor foi apontado como uma luz para os gentios, para que os gentios pudessem experimentar a salvação de Deus. E uma vez que experimentassem, eles pudessem levar até os confins da terra. Então, essa declaração de Cristo é como se ele estivesse dizendo, em outras palavras: se o Pai é luz, o Filho também o é. Agora, a gente sabe que embora o Pai seja diferente do Filho, porque eles são pessoas diferentes,
Nós sabemos que eles são iguais em essência, segundo a Escritura Sagrada. Nós cremos que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, e por isso há uma diferença, é verdade, entre pessoas, porém em essência não. Porque Jesus Cristo sempre foi Deus e sempre será Deus. Por isso, nós podemos crer, porque as declarações que nós temos a respeito disso são suficientes para que possamos crer que Jesus Cristo é humano, mas também é divino. E isso tem implicações maravilhosas para a nossa vida. Porque Jesus Cristo veio fazer aquilo que nenhum ser humano seria capaz de fazer. Iluminar o mundo. É o que está no contexto imediato. Porque nós não temos luz própria. Ele sim. E somente Deus é fonte de luz. Por isso, Jesus é luz. A luz aqui deve ser entendida por nós como verdade, deve ser entendido por nós como vida. E luz, nas passagens bíblicas, estão sempre em oposição às trevas. E trevas é sinônimo de ignorância, sinônimo de morte. A Bíblia usa frequentemente as trevas como uma metáfora também, mas uma metáfora de cegueira espiritual. E quando Jesus usa a metáfora da luz, ele está dizendo que vem trazer conhecimento, ele vem trazer verdade para aqueles que estão cegos e que não têm conhecimento suficiente a respeito de Deus. A Bíblia fala frequentemente. E o que nós então entendemos é que ainda que no mundo existam trevas, ainda que existam trevas sobre a face do abismo, ao mesmo tempo, elas não são capazes de reprimir a glória de Deus em Jesus Cristo, porque elas nunca prevalecerão contra Ele. Nunca, nunca, nunca. Conforme Jesus Cristo é Deus, Ele é luz para todos os mundos, luz para todos os sistemas. Todos eles giram em torno do seu trono eterno. Todos eles são iluminados, recebem vida da sua presença. E como homem, a sua missão tem uma amplitude num lugar, no mundo. A missão de Cristo passa pela sua identidade. Ele é divino. Somente Ele é fonte de luz. E Ele é humano. Ele age no nosso mundo, trazendo luz para quem está em trevas. Isso aponta então para a gente algo que é fundamental. Uma dependência profunda que os seres humanos têm. A dependência profunda de luz para a vida, de luz para sobreviver. E ao mesmo tempo, a dependência direta das lições que Jesus Cristo traz, porque Ele é fonte de verdade. Todos, portanto, meus irmãos, todos, quer queiram ou não, todos, quer creiam ou não, todos dependem de Jesus Cristo. E não é à toa que o texto sagrado nos diz que haverá um momento em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o Senhor. Todos dependem de Cristo. Jesus Cristo é água, é pão e é luz. Quando Jesus Cristo faz isso, Ele usa o sol e o dia apenas como metáforas. Metáforas para a glória da sua presença. Jesus Cristo brilha no mundo, a glória da sua presença é percebida. Então, se Ele esconde o rosto dos seres humanos, eles ficam em trevas, eles ficam eclipsados. Se Ele retira o apoio dos seres humanos, eles são extintos. Ele lança a luz sobre todos os assuntos que pertencem ao nosso bem-estar, ao bem-estar da humanidade. É por isso que todos dependem de Jesus Cristo. Aprendemos até aqui que Jesus Cristo é o Filho de Deus, cuja identidade revela a sua missão, está em íntima conexão com a sua missão. E entendemos que essa missão de Cristo é ampla. Jesus Cristo brilha no mundo, é ampla. Agora essa luz também tem um objetivo, tem um foco. Olhem para a sua Bíblia e vejam mais uma vez. Jesus Cristo diz que é a luz do mundo, mas depois Ele diz que quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então,
Conforme Jesus Cristo usa essa metáfora da luz para falar a respeito da sua identidade, da sua glória divina, agora nós percebemos que quando Jesus diz que é luz, quando ele diz que é luz, essa luz tem um destino, e isso revela glória para nós. Que glória é essa? De sermos abençoados. Jesus traz bênçãos ao mundo, bênçãos que somente Ele pode trazer. Essa é uma segunda lição valiosa aqui. Qual seria essa bênção segundo o texto aqui? O que seria fundamental para nós? Descansar na promessa de que sempre haverá luz para os seus discípulos. Descansar na promessa de que sempre haverá luz para os seus discípulos. Por causa disso, os seus seguidores, eu e você, nós, os discípulos, podemos descansar nessa certeza, na certeza de que nós andaremos na luz e jamais andaremos em trevas. O que Jesus está fazendo aqui é exatamente negar de modo enfático que seja possível. Não há a mínima possibilidade, é isso que ele está negando, a mínima possibilidade de que um discípulo, de que um servo dele ande em trevas. Ele está negando aqui a possibilidade de que nós, o povo dele, andemos em trevas. Sabe por quê? Porque nós somos os seus seguidores. E Jesus está exatamente garantindo isso para a gente. Jamais vocês andarão em trevas. Quando Cristo, que é a luz, brilha então na vida dos seres humanos, quando ele brilha, as trevas se dissipam. Porque as trevas não prevalecem contra a luz. E a gente sabe disso, existe um relato histórico sobre o nosso povo. Quando o nosso povo era cativo no Egito, e Deus levanta Moisés, e Moisés conduz o povo para o deserto, o povo é conduzido através de Moisés, na presença de Deus, em uma coluna de fogo que exatamente brilhava em que momento? No escuro, para que o povo continue andando a terra prometida, seja encaminhado para lá, conduzido pela presença de Deus, tanto de dia, numa nuvem, quanto à noite, com sua presença constante, que brilha e dissipa os medos, que brilha e dissipa as trevas, que conduz o seu povo rumo ao seu objetivo. E meu irmão, minha irmã, se isso não traz conforto ao seu coração, em saber que Cristo sempre brilhará em nossa vida, eu não sei o que pode mais trazer. Eu não sei o que pode mais trazer. Se foi assim com o povo no passado, Jesus Cristo está dizendo, igualmente conosco. Nós saímos das trevas. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. E é isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio tirar o ser humano das trevas do pecado, ele veio tirar os seres humanos da treva da ignorância, da depravação, da morte, e conduzir esse povo em direção à redenção. Foi por causa disso que o nosso Senhor disse, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Cristo se apresenta assim a toda a humanidade, como a única fonte de verdade, como a única fonte de salvação, como a única fonte de iluminação espiritual. Ele é assim em sua essência, e essa bênção só pode ser usufruída por aqueles que andam com Ele, por aqueles que caminham com Ele. A gente tem que encarar essas palavras de Jesus, mas como algo que podemos usufruir exatamente no presente, ainda que aqui nessa passagem haja uma conjugação do futuro. Olha aí novamente, ele disse, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Percebe que é uma construção aqui no futuro, mas eu quero dizer a vocês que isso não é algo que só vai acontecer no futuro. Não, eu explico para vocês. Aqui nesse texto, o uso do tempo futuro não está limitando essa oferta de Cristo, ou seja, essa possuir a luz da vida, apenas num evento que ainda vai ocorrer. Não, lembre-se disso. Jesus está dizendo que os seguidores andam, já estão fazendo isso, eles já andam sob a luz. E isso indica, portanto, que esses seguidores já possuem a luz da vida.
mas ainda não em sua plenitude. Ainda haverá um momento de maior iluminação, ou seja, quando o sol da justiça vier e brilhar a tal ponto que até os astros apagarão diante da sua glória. Isso ainda vai acontecer, porém, nós já experimentamos isso. Nós já andamos sob essa luz, como uma luz que foi a primeira coisa na criação original. Vocês se lembram? Em Gênesis, Jesus continua sendo a nossa luz e continuará sendo até que ele resplandeça de uma vez por todas. Enquanto isso, nós seguimos com essa confiança. Essa é a primeira bênção, mas tem outra. A bênção é que também Jesus ilumina as trevas. Jesus dá vida. Olha, por causa de Jesus e do seu evangelho, uma grande luz apareceu àqueles que andavam em trevas. É isso que a gente entende. No lugar das trevas da calamidade, as pessoas sim viram a luz, uma luz de paz, de bem-aventurança. No lugar das trevas da morte, as pessoas viram luz da vida. As pessoas viram isso. No lugar das trevas da ignorância, as pessoas começaram a ter luz do conhecimento. No lugar das trevas do pecado, as pessoas começaram a perceber a luz da salvação. A salvação, em seu sentido mais amplo aqui, brilha sobre muitas pessoas. O que ocorre é uma completa reversão da condição do ser humano. Quando ele recebe então a luz de Cristo, ele sai das trevas e é transportado para um novo reino. Agora ele está no reino da luz. Agora ele é um filho da luz, ele é um filho de Deus, ele está sob a cobertura do Senhor Jesus Cristo. E isso é uma bênção que somente Cristo pode dar, ninguém mais. Não adianta, meu irmão e minha irmã, você construir os seus próprios luzeiros. Não adianta você criar luzes artificiais. Somente Cristo é fonte de luz. Somente Cristo, então, é fonte de vida. Precisamos seguir a Cristo. Precisamos olhar exatamente para Ele. E assim, nós devemos entender e contemplar essa realidade de que em um mundo sobre as trevas do pecado, Jesus Cristo traz luz do perdão. Como a humanidade em pecado está sujeita a essa morte, o que Jesus Cristo faz é iluminar as trevas da morte. É isso que ele faz. Ele introduz um princípio de vitalidade aos seres humanos, assim como a luz comum da gente faz. Assim como a luz criada por Deus faz. Olha que metáfora Jesus está dizendo. Ele precisa brilhar na luz dos homens. Ele precisa brilhar como luz para os homens. Caso contrário, não há vida. Então nós aprendemos aqui que existe uma amplitude da missão de Cristo, que está de acordo exatamente com a sua missão. Ele veio para brilhar no mundo em trevas. Em essência, ele é Deus. E assim como Deus, ele brilha sobre o mundo. E ao mesmo tempo existe um foco para isso. Aqueles que precisam crer. E aqueles que creem andam então nesta condição. Mas não somente isso, existe uma reação. Nós aqui podemos dividir esse texto basicamente em duas partes. Jesus afirmando quem ele é, mas aqui agora entra em cena algumas pessoas. A figura de homens que ensinavam o povo. A figura de homens que examinavam as Escrituras porque cuidavam ter nelas a vida eterna. A figura de homens que instruíam o povo, mas ao mesmo tempo que estavam tão próximos da palavra, estavam tão distantes do seu autor. Ao mesmo tempo em que ensinavam a palavra, o seu comportamento, a sua vida e tudo mais, apontavam exatamente para o desconhecimento, para as trevas que habitavam os seus corações. E é natural que nós entendamos isso aqui nesse texto. Porque todas as vezes em que Cristo aqui no Evangelho de João afirma a verdade sobre a sua identidade, opiniões surgem, reações surgem. Isso é central na vida de Cristo. Todas as vezes em que o nosso Senhor fala a respeito de si, da sua própria missão, as pessoas reagem a isso. E como é que os fariseus aqui reagem a essa declaração? Olhe para as páginas da sua Bíblia mais uma vez. Com objeção, é o que está escrito.
Então lhe objetaram os fariseus, dizendo: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Enquanto Jesus está falando de si mesmo como luz, e ele está restringindo aqui aos discípulos esse caminhar e o possuir a luz, surge oposição. Surge oposição. Será que os fariseus aqui seriam um tipo representativo daquelas pessoas que estão em trevas? Será que os fariseus são representantes aqui desse povo que anda em trevas? Será que esse comportamento que é captado por João, escrito aqui por inspiração, quer mostrar para a gente o comportamento de alguém em treva? Mas espera aí, o senhor não acabou de dizer para a gente que eles liam as escrituras? Como é que isso é possível? Irmãos, há algo aqui que precisamos olhar. Primeira coisa é que, embora as trevas do pecado não sejam capazes de obscurecer a glória de Cristo, não é capaz mesmo, alguns homens não entendem quem Jesus Cristo é. Não entendem. E vocês percebem que a luz é utilizada como uma metáfora para o conhecimento, assim como trevas para o desconhecimento e morte. É isso. Esses homens leem a palavra, mas a palavra não está neles. Isso é possível? Isso é possível. Nós temos que prestar atenção nisso. Nessa ocasião aqui, os fariseus estão rejeitando o testemunho de Jesus Cristo a respeito dele mesmo, a respeito da sua própria missão, porque eles estão dizendo: olha, falta uma testemunha aqui cuja lei exige. Eles querem comprovação da veracidade, mas duvidam que Jesus Cristo esteja de fato falando a verdade. O interesse aqui dos fariseus volta-se para a autoridade de Cristo. Quem ele pensa que é, afirmando uma coisa como essa? Quem ele pensa que é? E é assim que a gente faz quando queremos descredibilizar a palavra de alguém. A gente ataca quem fala. A gente ataca quem fala. Porque quando a gente ataca quem fala, a gente também descredibiliza aquilo que ele diz. E esses homens fazem exatamente isso. Eles fazem objeção a Jesus Cristo. E é possível que eles estejam utilizando até mesmo a própria frase que Jesus disse no capítulo 5, no verso 31. Quando Jesus disse: se testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Porém, eles não compreenderam na realidade o que Jesus estava dizendo. Eles entenderam as palavras de Jesus no sentido assim, puramente jurídico, como se ele estivesse assim, interessado em simplesmente estabelecer critérios legais para que o testemunho dele fosse aceitável. Mas certamente não, Jesus não estava dizendo isso. Ele estava, na verdade, afirmando categoricamente que ele pode afirmar exatamente isso. Ele tem autoridade porque ele viu o Pai fazer. E ele faz tudo o que o Pai faz. Ele não está sozinho, é o que nós lemos no nosso texto. As suas palavras são as palavras do Pai. O que ele diz é o que o Pai disse. O que ele ouviu o Pai falar, ele fala. É isso. É claro isso nas suas afirmações. Ele estava exatamente fazendo isso, dizendo que seria impossível que as suas palavras fossem falsas. Porque o que ele ouviu o Pai falar, ele fala. O seu testemunho é sim verdadeiro. Jesus está respondendo aqui, dizendo que o seu próprio testemunho é suficiente. E por quê? Quais são as razões? Porque ele sabe de onde ele veio. Olha só, volta novamente a questão de saber e não saber, conhecer e não conhecer. Jesus diz, explicando, que ele sabe de onde ele veio, ele sabe para onde ele vai, ele veio para cumprir a lei, e ele disse isso aos fariseus, que existem sim testemunhas para isso. João Batista é testemunha, o Pai é testemunha, o Espírito é testemunha, ele é testemunha, a palavra é testemunha, os discípulos são testemunhas, mas esses homens são cegos para ver, e esses homens são surdos para ouvir. Eles não aceitam isso de Jesus. Eles não entendem e não podem fazer isso. Vocês sabem por que eles não podem fazer isso? Porque eles estão exatamente mortos em seus delitos e pecados. Eles estão em trevas, ainda que tenha diante deles a luz da justiça. Ainda que tenham em suas próprias mãos o Evangelho, a palavra de Deus.
eles estão em trevas. No verso 14, Jesus disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e sei para onde vou, mas vós não sabeis de onde eu venho e nem para onde eu vou. A gente entende aqui que esse texto mostra para a gente, focaliza o nosso olhar no estado presente de uma ação que está no passado. Esse é o foco. Um estado presente de uma ação ainda no passado. Deixa eu explicar isso para vocês, que é bom que eu explique. Jesus aqui sabe, enquanto os fariseus não. Jesus sabe, os fariseus não. A gente não estaria errado se a gente relembrasse o que Jesus disse a respeito deles. Jesus disse que eles não têm a sua palavra permanente neles mesmos, porque eles não creem naquele que havia enviado Jesus. E então a gente começa a considerar aqui os efeitos disso na vida desses homens. Olha só, o estado deles é um estado de incredulidade, e os seus efeitos continuam presentes na sua vida, na vida desses homens. Eles são incrédulos, muitos sinais são feitos, Jesus afirma quem ele é, apresenta as testemunhas, mas porque eles são incrédulos, a incredulidade continua em foco e perseguindo e seguindo e acompanhando esses homens. O resultado de procurar conhecimento, a gente sabe, é aprender, mas os fariseus examinam as escrituras, mas não creem em Deus. Eles examinam as escrituras que testificam a respeito de Jesus, assim como o Pai. Eles deveriam fazer um julgamento correto a respeito do testemunho de Jesus, deveria chegar ao veredito correto, porque eles têm a palavra de Deus ao seu alcance, mas aqueles homens estão cegos para ver, ainda que tenham a luz diante deles. Você sabe o que é necessário? Que Deus dê visão para essas pessoas. Que Ele dê olhos para ver, ouvidos para ouvir. Muitas pessoas podem conhecer muitas coisas da Bíblia, falar muitas coisas a respeito de Jesus, e ainda assim, naquele dia, dizerem: Senhor, Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e ouvirem do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quem são vocês? Quem são vocês? Nós devemos entender isso, devemos perceber. O que é que Jesus está denunciando aqui? Jesus está denunciando exatamente um comportamento carnal, um comportamento meramente humano, é o que está no verso 15. Esses homens têm um comportamento carnal, e essa carnalidade vai sim se manifestar no seu juízo, no modo como eles julgam a verdade. É isso que Jesus diz para eles: vós julgais segundo a carne. Vós julgais segundo a carne. Infelizmente, meus irmãos, o que eles estão fazendo ao avaliar Jesus é usar critérios humanos para fazer isso. Usar critérios humanos. Isso aqui é até provavelmente pior do que julgar apenas pela aparência, como eles fizeram com a mulher que foi levada até Jesus tendo adulterado. Eles estão aqui recorrendo para critérios da carne, da humanidade caída, de um mundo caído, de um mundo em trevas. Esses homens veem a carne e andam pela carne, e julgam segundo a carne, mas Jesus não, ele diz: eu não julgo segundo vocês julgam. O meu julgamento é exatamente diferente. E vejam, eu chamo a atenção para vocês, que coisa terrível é a incredulidade. Você pode ter a luz ao seu redor, e todavia, andar em trevas, porque você é cego. Aliás, há muitos que têm a verdade pela frente, mas não veem. Não veem. Portanto, quando a luz for apontada, o que os seres humanos precisam é segui-la, mas eles só farão isso se tiverem olhos para ver. As pessoas precisam crer nessa luz, ver essa luz.
E é curioso, não é? Como Jesus aqui coloca essa questão, ele está dizendo, você precisa enxergar a luz para poder tê-la. É preciso você enxergar para tê-la. E os fariseus não enxergam e, portanto, não têm. Se negam a isso, não aceitam isso. O texto diz que nós, portanto, temos que seguir a luz. Seguir a Cristo aqui é obedecê-lo, é andar nos seus passos. Seguir a luz aqui significa não poder tratar nossos próprios caminhos, mas seguir o caminho que a luz aponta. Se a gente segue nossos próprios caminhos, ora, haveremos de andar em trevas. Por quê? Porque nós não temos luz própria, nós somos dependentes, precisamos disso. Se você ainda não pratica isso, é necessário que você pratique, é necessário que reajamos a isso, é necessário que isso aconteça. Agora, Deus nos dá a luz, que luz? A luz de Cristo através do Evangelho, a luz de entendimento para a nossa vida, que tira de nós um véu que nos mantém em cegueira, o véu do nosso entendimento, que nos cega. E quando Jesus faz isso, a glória dele se manifesta diante de nós. É isso. O que é que a gente aprende? A gente aprende que é necessário, então, conhecer. É o que está no verso 19. Quando Jesus diz para eles, não me conheceis a mim, nem o Pai. Chegamos novamente ao ponto. Os fariseus aqui, por essa pergunta, pela pergunta que eles fazem, eles estão admitindo que realmente não sabem quem Jesus é. Não sabem. Pior, essa incapacidade de reconhecer quem Jesus é, testifica que de fato eles não conhecem o próprio Pai. Eles não conhecem a Deus. E como poderiam? Como poderiam? Eles ainda estavam julgando por padrões humanos. Eles ainda se comportavam como aqueles que estão em trevas. Eles se movimentam, eles andam conforme a carne. E, portanto, sem que antes haja regeneração para a vida, ainda que eles tenham a palavra diante deles, eles seguirão perseguindo Jesus Cristo. Eles seguirão fazendo exatamente isso. Até aqui, nós aprendemos que Jesus é o Filho de Deus, cuja identidade aponta para a sua missão. Aprendemos que Jesus Cristo, quando afirma ser luz do mundo, ele está dizendo da influência que ele tem. A influência de Cristo é mundial. E isso é tão verdade, você sabe disso, que aquele evangelho que foi pregado ali, pela circunvizinhança de Jerusalém, chegou até Santo André. E nós estamos aqui como prova disso, de que a missão de Cristo é ampla e ela atinge os confins da terra. Ao mesmo tempo ela tem um foco, o foco naqueles que creem, naqueles que são discípulos. E isso traz para a gente segurança, porque Jesus promete para a gente que nós não andaremos em trevas, que nós já experimentamos essa luz e aguardamos pela sua manifestação plena. Nós aprendemos que Jesus Cristo é fonte de luz e Ele traz a bênção sobre a humanidade. Uma bênção que somente Ele pode trazer, que é vida, que é verdade sobre todas as pessoas. Mas também aprendemos que a glória de Cristo, quando se manifesta, revela quem os seres humanos são. E mesmo aqueles que estão próximos da sua palavra podem revelar que não a tem em seu próprio coração. Jesus aqui está dizendo que Ele nos livrou das trevas da morte espiritual. Ele disse que nos salvou das trevas ou da cegueira imposta sobre todos os homens caídos e mortos em seus delitos e pecados. Ele está dizendo que Ele nos redimiu dessas trevas da morte eterna, que nos livrou da condenação, Ele nos livrou da escravidão do pecado, Ele nos livrou de andar em trevas e nos fez faróis, que continuam sem possuir luz própria, mas que agora foram chamados para brilhar assim como Ele brilha. E continuar, através da pregação do Evangelho, anunciando aos que estão em trevas que existe luz nesse mundo quebrado. E Ele chamou a igreja para fazer isso.
Se você entrou aqui essa noite, se você está em casa me ouvindo falar, saiba que por essa janela que se abre, você enxergou a luz de Cristo. E fatalmente você precisa tomar uma decisão em relação ao que foi feito, em relação ao que foi dito, em relação ao que foi anunciado aqui essa noite. Jesus brilha no mundo. Jesus trouxe você aqui para relembrar-se novamente a respeito disso. Você que está em casa está exatamente experimentando isso através da tela do seu computador ou do seu celular ou do que quer que seja. A luz está brilhando aí, talvez nesse quarto escuro, exatamente por isso, porque Jesus veio cumprir a sua missão que reflete quem Ele é. Ele é luz e ninguém vive sem luz, ninguém vive sem Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor continue abençoando a tua igreja, para, conforme foi chamada a ser luz nesse mundo, continue brilhando para que Jesus seja conhecido. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que traz paz ao nosso coração e tudo aquilo que experimentamos da comunhão contigo. Oramos agradecidos no nome de Jesus.